a tela aqui. Pode começar já ou espera? Pode, pode. Então vamos lá. Bom, vou apresentar aqui a segunda aula de Entity Canonicalization. Vou voltar um pouquinho para a primeira aula para dar uma relembrada no que a gente passou e depois vou entrar no conteúdo para a segunda aula. Então, só mudar um pouquinho aqui para ver certinho. Tudo bem. Então, isso aqui foi o conteúdo da aula passada, começando com a definição de Entity Canonicalization, quais são as tarefas mais comuns, como é que a gente pode medir, transformar as tarefas e os dados de entrada em alguma coisa que a gente pode processar, definimos um problema de otimização e, né, deixamos aí em aberto o que a gente vai fazer na próxima aula, que é essa aqui agora. Então, rapidamente, relembrando a definição, a canonicalization é quando a gente representa um objeto em uma representação única e comum. Então, quando a gente aplica isso para entidades, a gente quer basicamente encontrar todas as observações que se referem a uma mesma entidade. Então, essa formulazinha não, essa representação aqui é a mais importante para esse tema, que é mapear cada mention para uma entidade. Então, duas definições são bem importantes, que é o que é uma entidade e o que é uma mention, né? Então, uma entidade é um conceito abstrato ou concreto e uma menção é um string que representa alguma entidade. Então, aqui no exemplo que o livro traz, tem uma série de menções que são identificadas no texto e cada uma delas mapeia para diferentes possibilidades de entidade. Então, ali estão representadas várias opções para cada menção. Então, as três tarefas principais são Entity Linking, Co-Reference Resolution e Entity Matching. Entity Linking, quando a gente já tem uma base de conhecimento com entidades canonicalizadas, ou seja, únicas, separadas entre elas, e aí a tarefa é basicamente observar um conjunto de menções e linkar elas com as entidades que já são conhecidas e já estão na base de conhecimento. O exemplo que eu trouxe na aula passada seria identificar numa frase, já tendo identificadas as menções, mapear para uma entidade que já pertence a alguma base de conhecimento. Co-reference resolution é quando a gente leva mais para o lado de NLP, então a gente pode ter diferentes menções com menos estrutura, né, ou com mais incerteza, que seria o caso dessas frases aqui de baixo, como the album, se referindo a algum álbum específico, ou she, it, se referindo a alguma entidade que foi mencionada em algum outro momento da frase. Então, é um pouco mais aberto, com menos estrutura, essa tarefa de co-reference resolution. O exemplo que eu trouxe na aula passada seria mapear e identificar que she, na verdade, se refere a Ana, the institute se refere a outro instituto, um instituto que foi mencionado ali em outra frase ou na mesma frase. E aqui tem uma tarefa, uma variação importante, que seria Cross Document Co-Reference Resolution. CDCR, na verdade, são 4 letras aqui, CDCR. Então, a gente vai entrar mais a fundo nessa tarefa mais à frente. Então, aqui é basicamente uma demonstração simples de qual a diferença entre Entity Linking e Co-Reference Resolution. Entity Linking, todas as menções são mais quadradas, são mais claramente denominadas com um nome próprio, alguma coisa mais específica. E aqui, no caso do Co-Reference Resolution, você pode ter the album, ou the singer, ou wife, se referindo a alguma pessoa específica.
A outra tarefa que existe é Entity Matching, que é no caso onde a gente tem um dataset ou alguma tabela já mais representada e a gente quer fazer um matching entre diferentes elementos de cada uma das tabelas. No caso, a gente recebe mais de uma tabela aqui, né? E aí isso acontece quando não existe um dataset fixo, um dataset confiável, assim. É quando a gente é apresentado duas tabelas em termos de igualdade, assim. E a gente quer fazer um matching de cada uma delas. E aí, o que a gente terminou a aula passada foi falando dessas métricas para essa tarefa de Entity Canonicalization. E aqui vale a pena mencionar que existem dois tipos de métricas, que seriam entre mentions e entidades e entre as entidades em si, né, que seriam essas arestas aqui. Então, no caso, as duas primeiras são entre mentions e entidades, e essa última é entre duas entidades. E aí, a gente vai entrar em mais detalhe aí, mas essa foi a recapitulação da primeira aula. E aí, a segunda, começando agora, eu vou trazer um pouco do que a gente finalizou na aula passada, porque é bem relevante para essa tarefa aqui, que é Collective Entity Linking, que é quando a gente quer fazer uma decisão de mapear menções para entidades, levando em consideração todas as menções e entidades simultaneamente. Se a gente não quer fazer primeiro uma menção, depois a segunda, a gente quer fazer tudo junto. E aí, para isso, a primeira alternativa, que foi exatamente o que eu mostrei na aula passada, é usando um problema de otimização. Então, a gente tem essas três métricas diferentes, que seria Mention Entity, Popularity, contexto, a similaridade do contexto de cada entidade com a entidade e a coerência entre entidades. Então, quando a gente junta isso, a gente fica com uma equação de otimização. A gente consegue resolver matematicamente para identificar qual é o melhor mapeamento de M para E, né, de menções para entidades. Então, aqui são os duas categorias, né, que eu estava mencionando agora há pouco, que são esses dois tipos diferentes de informação, né, que é informação que relaciona uma menção a uma entidade e que relaciona a entidade com a entidade. Então, os dois... Isso aqui foi o que eu mostrei na aula passada, não vou entrar em muito detalhe, mas tem a popularidade do pareamento menção-entidade, que é qual é a frequência que essa mention é usada para uma entidade, né? Então, eu dei o exemplo do Mike sendo usado frequentemente para referenciar o Michael Jordan. Também existe a similaridade do contexto onde essas duas coisas se encontram. Então, o contexto é o quê? É o texto em volta da menção ou da entidade, né? Então, no caso da menção, é de fato o texto que está em volta da menção encontrada, e da entidade geralmente é um texto complementar. É um texto que você pega de uma Wikipedia ou de alguma outra base de conhecimento para te dar suporte e você conseguir fazer essa comparação. Então, o exemplo que eu trouxe aqui foi da Apple, né? Então, essa aqui é uma menção dentro desse texto, e aí em volta dessa menção você tem várias palavras que estão sendo usadas naturalmente na frase. Então, isso aqui corresponde ao contexto da menção, mention context. E aqui, para determinar qual entidade que Apple se refere, a gente pode, por exemplo, pegar o texto da Wikipedia de Apple fruta e Apple corporação, né? Então, assim que a gente vai comparar esses duas opções e vai chegar um score para cada um. E, por último, foi a coerência, que é a coerência semântica entre as entidades. Então, é parecido com o contexto, em algum sentido, onde você vai comparar algum texto que representa aquela entidade
e a ideia é ver se elas se encaixam, né? Então, só recapitulando aqui, a gente vai querer combinar essas métricas e construir um problema de otimização para a gente resolver matematicamente. Então, o objetivo é mapear as menções para entidades e, ao resolver esse problema de otimização aqui, a gente vai mapear as dimensões M para as entidades candidatas. E aqui entra conteúdo novo que a gente não viu ainda, seria usar grafos de ligação para resolver o problema de Collective Entity Linking. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer são algumas definições. Então, se a gente for representar aquela mesma representação visual entre mapeamento de dimensões para entidades, a gente precisa de umas definições do que vão ser os nós e o que vão ser as arestas. Então, é claro aqui que os nós são as menções e as entidades, e as arestas vão ser as conexões entre elas. Mas o que representa essas conexões? Aqui que entra a parte mais, né, não trivial. Então, os nós são as menções das entidades e as arestas são exatamente aquelas métricas que a gente estava vendo antes. Então, a gente vai ter para cada um pareamento de menção-entidade um score, né, que vai representar a popularidade e o contexto do par menção-entidade, e entre as entidades a gente vai pegar um score de coerência. Ou seja, a gente pode ver que o maior número aqui é 9, que é uma coerência entre os dois políticos, né? Maior ainda do que o Bob Dylan com a canção, com a música dele. Então, a partir dessa definição de um grafo para representar todos os conjuntos de menções que a gente tem no texto, todas as entidades possíveis para esse mapeamento, a gente consegue aplicar alguns algoritmos para conseguir resolver isso. Então, aqui são as 4 categorias de algoritmos para resolver o problema baseado em grafos. Ele é Entity Linking, né? Então é Edge-Based, que é o mais simples. Subgraph-Based, que a gente vai basicamente encontrar um subgrafo para representar o mapeamento que a gente quer. Random Walks, aplicado ao Entity Linking, e modelos probabilísticos baseados no grafo que a gente criou. Então, o primeiro é o mais simples, que é o Edge-Based. Então, a gente vai simplesmente computar uma continha básica usando aquelas métricas que a gente tinha antes. Então, aqui, Mention Entity Similarity leva em conta tanto a popularidade quanto a semelhança entre contexto, e a coerência entidade a entidade está ali compondo um componente à parte, né? Então, a gente basicamente vai multiplicar a coerência com a similaridade, e o que tiver o maior número, né, vai valer mais e vai ser considerado como a melhor escolha para mapear aquela menção para a entidade. Então, esse é o mais simples, e a gente já vai entrar no Subgraph-Based Entity Link. Qual é a ideia aqui? A gente tem um grafo original, que tem nós e arestas que a gente definiu ali mais cedo, que são todas as menções e todas as entidades são os nós, e a gente tem as arestas conectando as menções às entidades e as entidades entre si. Então, a gente quer escolher um subgrafo que vai representar a melhor opção desse mapeamento. Então, essa aqui é a definição formal, né? O S é o subgrafo. Então, as menções são todas as menções, e as entidades são um conjunto das entidades originais ali, e mesmo para as arestas aqui. E aí a gente entra nas duas opções que a gente tem para resolver esse problema. Primeiro, vou mencionar as restrições aqui. Então, basicamente, para cada menção, a gente precisa de uma entidade, no máximo uma entidade. Então, uma menção não pode estar referindo a 2 entidades ao mesmo tempo. A gente quer um mapeamento onde cada menção, né, voltando aqui, ou seja, Bob só pode se referir a um dos Bobs aqui, não pode ser aos 2. Esse é o que define aqui. E aí, basicamente, a partir disso, a gente tem 2 opções para encontrar o melhor subgráfico que vai representar o problema.
que é maximizando a densidade total. A densidade corresponde ao número, ao score que foi atribuído aqui, de acordo com a preparação para esse problema. E maximizar o weakest link, que é o peso da menor aresta, o menor peso de uma aresta. Então, a gente quer maximizar isso para evitar dissonâncias muito grandes. Então, aqui estão aquele mesmo gráfico que a gente viu com o resultado para cada um dos dois tipos de algoritmo. Então, se a gente quiser maximizar a densidade, a gente vai seguir todo o caminho vermelho para ver qual é o score dessa conta aqui e comparar com o azul. No caso, acabei de perceber que eu esqueci de botar o valor total aqui. Mas, por acaso, o vermelho dá 31 e o azul dá 30. Faltou um 10 no azul também aqui em algum lugar. Mas, basicamente, ele escolheu o vermelho como sendo a melhor solução, que é o Bob representando Robert Kennedy, Carter, Jimmy Carter, e, no caso, ele só tem uma opção aqui para Hurricane, que é a resposta errada, né, usando essa maximização da densidade, nesse exemplo que o livro trouxe. E aí, na outra solução aqui, que é maximizar o menor link, o vermelho tem um 2 aqui, que seria o menor link, o menor valor de link, que seria basicamente a relação entre a música Hurricane com o presidente Robert Kennedy, que realmente não tem muito a ver. E, no caso do azul, é o Carter com o personagem da música do Bob Dylan, o Rubin Carter. Então, uma vez que a gente mapeia esse grafo e tem todas as arestas correspondentes àquela similaridade entre menção e entidade, e entre as entidades, a gente consegue rodar algum algoritmo que vai encontrar a melhor solução de acordo com algumas das opções aqui. Então, com relação a subgraph-based methods, esse aqui foi... A gente passou por isso já. E aí eu vou mencionar agora os modelos probabilísticos. Então, eu não vou entrar nos random walks, porque não acho que é tão relevante para trazer para todo mundo aqui. E aqui, então, os modelos probabilísticos, a gente vai usar o mesmo gráfico que a gente construiu, usando as menções das entidades, e a gente vai resolver um problema de otimização em cima do gráfico. Então, vai ser similar em algum nível ao problema de otimização anterior, mas vai ser voltado para o gráfico e não para a matemática das equações lá. Então, aqui vai ser usando as mesmas restrições de antes, né? Tipo, que as menções vão mapear para candidatos, para cada entidade, com informação de quais entidades são relacionadas entre si. Então, a gente basicamente vai representar isso com uma equação, que aqui representa esse P, representa a probabilidade de cada uma das entidades E1 até EN ser usada para representar cada uma das menções. Então, é uma representação matemática ali para fazer esse mapeamento de qual menção está sendo representada por cada uma das entidades. Então, aqui a gente tem esse componente primeiro aqui corresponde àquelas relações de menção-entidade, e esse segundo elemento representa as relações entre entidades, que é basicamente essa probabilidade das duas entidades coexistirem dentro desse documento. Então, a gente vai primeiro transformar esse grafo, para um modelo de Conditional Random Fields, o CRF, onde cada uma das entidades, das menções, desculpa, vai ser representada por uma variável aleatória x, cada uma das entidades vai ser representada por uma variável aleatória y, que é o que essa imagem aqui está mostrando. Então, a gente vai ter conexões entre elas, que são esses acoplamentos,
entre os candidatos de entidade para cada uma das menções e entre os pares de entidade, de acordo com o qual se relaciona com o qual. E aí isso vai ser resolvido usando programação linear inteira. Que eu não vou entrar em muito detalhe, porque basicamente vou trazer todas aquelas equações da otimização e aplicar no gráfico. Então, basicamente, vai resolver esse modelo de CRF aqui com esses acoplamentos e com as restrições definidas ali de que cada menção só pode representar uma entidade e, enfim, qualquer outra restrição que você queira adicionar para o modelo. Eu vou mencionar aqui rapidinho também a Entity Linking aplicado para dados semi-estruturados, que seria o caso de uma tabela. Então, usar uma tabela dentro de uma web, por exemplo, dá para usar a informação que está contida ali para tirar algum tipo de informação. Então, a gente tem duas estratégias aqui, que são usar o relacionamento entre menções que estão na mesma linha e menções que estão na mesma coluna. Então, as menções que estão na mesma linha geralmente têm uma alta relação entre elas. Por quê? Porque uma linha geralmente representa o resultado de coisas de uma mesma instância ali, né? Então você tem o nome, o título, o álbum, enfim, o que quer que seja ali, mas geralmente a coerência entre esses elementos numa linha é mais alta. E na coluna não necessariamente está relacionado, mas o tipo tende a ser igual. Então, você vai ter uma coluna só com títulos de álbum, né, ou de música. Então, o Hurricane aqui muito provavelmente vai ser um nome de uma música e não um evento da natureza, né? Então, é nesse sentido que se usa a informação que está numa coluna. E aí, você, de novo, vai mandar essas informações para dentro do seu sistema de otimização ou para dentro do seu grafo, que são os dois tipos mais confiáveis para resolver isso aí. Esse aqui eu só listei algumas variações para resolver Entity Linking, que se alguém tiver algum interesse específico, vale a pena entrar lá no livro para ver do que se trata. Mas é basicamente Iterative Linking, métodos com domínio específico, com estilo de texto específico, usando consultas, perguntas e usando tipos específicos de entidades lá. Eu vou passar rapidamente por Entity Matching também. Que eu expliquei rapidão lá no começo da aula, que eu vou explicar com um pouco mais de clareza, eu espero. Então, um Entity Matching é quando a gente quer fazer uma canonicalização usando duas ou mais tabelas. Então, a gente basicamente vai querer match cada uma das entradas para as duas tabelas. Daí que vem o termo matching, né? Porque a gente não tem uma referência externa para meio que usar de referência. A gente tem que fazer o matching só com o que a gente tem ali. Aqui tem um exemplo de como é que o Entity Matching funcionaria. Então, a gente teria, por exemplo, duas tabelas com música. O que a gente quer match são as canções e a gente tem o contexto, que é o artista, o ano e o local da gravação. Então, nesse caso, a gente vai linkando, cada uma das duas tabelas. E, enfim, tem algumas diferenças no nome que são resultado de inconsistências na hora de botar os dados, ou o que quer que seja. Então, a gente vai acabar com esse pareamento aqui e o resto vai continuar sem estar matched, porque não foi o caso. Então, esse aqui é um exemplo básico de Entity Matching, que é basicamente juntar essas duas tabelas que a gente não tem informação complementar, e o sequenciamento de ações seria essas 4 tarefas aqui. Seria um pré-processamento de encontrar usando o esquema de cada uma das tabelas, identificar o que é a coluna de título, o que é a coluna de nome, por aí vai. Blocking,
que é você usar uma chave, um identificador único na tabela para usar como referência na hora de fazer o mapeamento. Partição, que é você dividir ali uma tabela, fazer por partes, não fazer tudo de uma vez só. E aí depois a gente vai entrar nas regras de fazer o matching, quando é que a gente vai realmente match duas entidades ali. Ou seja, quando é que a gente vai dar positivo para esse match. E aí, por fim, é fazer esse joint inference, que é semelhante ao que representa o collective entity link. Ou seja, vai fazer tudo de uma vez só, não vai fazer item por item, porque assim a gente consegue um resultado um pouco mais confiável. E agora eu vou passar para o caso que eu trouxe aqui de Co-Reference Resolution, que é um artigo chamado Psycho, e ele é do pessoal do Allen AI, que é o Allen Institute for Artificial Intelligence. Eles são da Universidade de Washington de Portland, lá de Portland, que é o estado Washington, não é a capital Washington. Então, enfim, eles são dessa universidade. Ele é um instituto muito popular e muito relevante nesse contexto de NLP, né, de programação usando texto. Então, é um pessoal bem legal para acompanhar. Se tiverem interesse, eles têm esse AI2, que é como se fosse a plataforma deles de disponibilizar diferentes modelos de linguagem para poder usar e, enfim, e entrar mais a fundo no que eles fazem. Aí, basicamente, esse paper deles é sobre Hierarchical Cross-Document Co-Reference Resolution for Scientific Concepts. Então, aqui no abstract, eles explicam o que eles propõem, né, que é essa nova tarefa de fazer um Cross-Document Co-Reference Resolution com hierarquia. Então, eu vou entrar um pouco mais em detalhe que representam essas palavras, né, todas diferentes aí juntas nessa tarefa. Então, basicamente, essas aqui são as contribuições do paper, que é definir essa nova tarefa de fazer co-reference resolution entre diversos documentos usando uma espécie de hierarquia, criar esse dataset de scientific concepts anotados e o modelo de fazer co-reference resolution para resolver esse problema aí de co-reference resolution. Então, primeiro, cross-document co-reference resolution, que é bem similar ao que o Collective Entity Linking representa, só que com relação a vários artigos ao mesmo tempo. Então, a gente vai querer identificar quais menções representam cada entidade em toda uma corpora de documentos, né, em vários, que é aí que entra o cross-document. Então, né, esse paper, Psycho, é interessante porque ele traz para o mundo de tecnologia, né? Inteligência artificial, enfim, tecnologia de uma forma geral, o que antes era feito muito na parte de notícias. Então, por isso que eles trazem uma coisa bem interessante aí. Então, essa tarefa de cross-document co-reference resolution hierárquica, basicamente se divide em duas etapas, que é fazer os clusters, dimensões, que vão representar cada uma das entidades, né, que eles chamam de conceitos aqui. Então, esses clusters aqui, na verdade, eles vão todos representar uma mesma entidade, né? Então, que a segunda tarefa é exatamente encontrar qual é a hierarquia entre esses conceitos, ou seja, entre as entidades que são, na verdade, clusters de várias dimensões diferentes representando essas entidades. Então, essa representação formal, né, dado um documento a gente vai ter várias menções anotadas, a gente quer fazer um cluster dessas menções em um conjunto de clusters que não estão separados, né, ou seja, disjuntos. E a partir disso definir um grafo que vai ter como os nós esses clusters
e as arestas vão representar a hierarquia entre dois conceitos de computação. Isso aqui foi só um processo que eles usaram para extrair os dados, que eu achei pode ser relevante. Eles usaram Papers with Code, Hypernym Extraction, algumas fontes de dado. A partir daí, eles combinaram fontes de dado que falam sobre os mesmos assuntos, nesse item 2. E aí eles conseguiram extrair as menções, né, as candidate mentions, que eles chamam, com o contexto. O contexto é a frase de onde ela veio. E a partir disso, eles fizeram a anotação dos dados. Então, é um modelo supervisionado, onde eles fizeram a anotação de vários dados que eles colocaram aí nesse dataset de Co-Reference Resolution. E daqui eu vou passar para o exemplo, que eu vou mostrar para vocês um notebook que eu juntei em cima desse paper. Deixa eu só fechar aqui as importações. Mas eu usei o Hugging Face. Acredito que muitos vão ser familiares já com o Hugging Face, mas o que ele basicamente permite fazer seria... Eu vou só puxar aqui essa parte de importação para mostrar como é que é. Então, você basicamente importa os datasets. Isso aqui é uma biblioteca, datasets, que é do Hugging Face. Então, eles têm duas bibliotecas, que é o Transformers e o Datasets. Então, você vai usar o Transformers para importar o modelo e o Dataset para importar o dataset. Então, aqui você importa o dataset, nesse caso aqui é do Elan AI, usando o Psycho. E aí, na hora de definir as funções, só fechar aqui novamente, você vai importar o modelo que você quiser dessa biblioteca do Transformers. Então, aqui no caso, a gente vai instanciar o tokenizer e o modelo, que é um modelo de sequence classification. E, enfim, e vai definir aí o modelo. Isso aqui eu peguei direto do GitHub do Psycho. Se quiser, eu boto o link aqui na apresentação também. E aí, como é que esse modelo funciona? Acho que, na verdade, eu vou até abrir aqui a página do Hugging Face para mostrar como é que eles fazem. Isso aqui, na verdade, não é nem o... Aqui, isso aqui que eu quero. Então, isso aqui é a página do Hugging Face com esse modelo do Psycho. E aqui eles mostram o paper, eles dão uma explicaçãozinha básica, mostram como é que você pode inicializar, ou seja, só copiar o código e colar em algum outro lugar de interesse. E eles têm umas... às vezes eles têm um widget aqui, que você consegue fazer um testezinho sem importar um modelo, mas eles basicamente dão um overview aí de como é que é o modelo e o que ele faz. Então, aqui no caso, o modelo vai ter como input duas menções, M1, M2, e o contexto dela. E aí ele vai dar um output com 4 resultados. E aí o maior deles vai ser, né, o resultado escolhido. Então, o 0 é não relacionado, 1 é que eles são o mesmo conceito, as duas menções representam a mesma entidade, 2 é que M1, na verdade, é um cluster parente, pertence a um cluster, né, parente de M2, e o 3 é o contrário, né, que M1, na verdade, é um filho de M2, no sentido de que, por parente e filho, nesse caso, seriam duas, como se fosse uma tarefa e uma subtarefa, né? Ou seja, uma área de estudo e uma área de estudo dentro de uma outra área de estudo. Então, acho que vai ficar mais claro aqui mostrando os exemplos. Então, esse primeiro exemplo aqui veio do Hugging Face mesmo. Então, aqui, as duas frases são essas aqui. In this paper, we present the results of an experiment in automatic concept and definition extraction from
blá, 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 lá, né? E aí a segunda diz que fala sobre information extraction de forma geral, né? Então, na hora de rodar o modelo, ele resulta os resultados aqui, os scores, e o resultado é basicamente M1, é um filho de child de M2, né? Então, no caso aqui, M1 é Automatic Concept and Definition Extraction e M2 é Information Extraction de uma forma geral. Então, esse é o funcionamento do modelo. Você vai dar um input com uma frase marcada com um tokenzinho de começo da menção e final da menção. Então, você vai ter que definir qual é a menção em cada uma das frases antes de imputar, ou seja, esse modelo ele não identifica a menção, e sim ele já entra como um input. Então, no caso aqui, eu peguei esse modelo direto do livro de Machine Knowledge. Então, no caso aqui, é falando sobre dense subgraphs e o resulting subgraph, né, que fala sobre esses candidate graphs para fazer o entity link. Então, nesse caso aqui, o resultado é, de novo, que M1 é um child of M2. Então, dense subgraphs é uma subtarefa, um subconceito de subgraphs, no caso, né? Resulting subgraphs é a menção, e aqui teria a entidade provavelmente seria subgraph, né? E não resulting subgraph. Então, enfim, isso aí pode seguir, né? Então, no caso aqui, o conceito, a menção número 1 é Co-Reference Resolution, e a menção número 2 é Cross-Document Co-Reference Resolution. Então, aqui ele identifica que M1 é parente de M2, né? Então, Cross-Document Co-Reference Resolution é uma subtarefa de Co-Reference Resolution. E aí eu trouxe também uns resultados onde ele não funciona, né? Que é direto do livro também. Então, a frase aqui é quando a gente tem um input de entity canonicalization. Deixa eu ver, na verdade, é melhor fazer para cá. Então, ele fala aqui na própria frase que entity matching problem, a.k.a. record linkage duplication of entity resolution in the, deduplication ou entity resolution. Então, aqui eu peguei esse record linkage, que ele, né, o livro afirma ser um sinônimo, né, uma mesma categoria que entity matching, e na frase de baixo eu coloquei entity matching como a menção. Então, na hora de rodar isso aqui, ele dá que, na verdade, ele not related, né? Então, o primeiro foi o maior. No caso, record linkage e entity matching eram para ser a mesma coisa. Então, nem sempre, como tudo na computação, vai dar certo. Aqui é uma outra fonte de erro, assim, né? Que seria entity canonicalization como primeira menção e depois co-reference resolution, que é uma subtarefa de entity canonicalization, mas na hora de computar o resultado aqui, né, tá em exponencial, mas ele dá que não está relacionado também. E no caso era para M1 ser parente de M2. E aí, o último exemplo que eu trouxe aqui é de duas entidades, né, ou duas menções diferentes aqui. Deixa eu mostrar a diferença entre os dois. Então, basicamente, aqui no segundo caso, eu peguei o entity matching com o EM em parênteses. E no primeiro, eu não peguei o EM, né, aqui na hora de definir a menção. Então, eu botei só entity matching, e aí ele não identificou a semelhança com EM. Ele ficou por pouco, porque foi realmente bem perto, assim, mas ele acabou como o maior resultado, sendo que eles não estão relacionados, mas na verdade eles estão a mesma coisa, né? Eles são um co-reference um do outro. E aí se eu colocar o EM dentro da mention, aí ele aumenta bastante aqui o valor de como é que funciona, de como é que representa, que eles representam a mesma coisa, né? Que é um co-reference dos dois. Então, o que eu tinha para mostrar é isso.
o dataset tem essas colunas aqui, tem tokens, metadados, frases, menções, mas as menções elas estão como token. Então, não dá para identificar o que elas representam. Precisa do tokenizer para fazer um decoding do que esses números, na verdade, representam uma palavra, né? Então, eu tentei fazer isso com Dash, não tenho certeza se está certo, mas é algo do tipo, né? Em cada uma dessas menções desses tokens aqui representa uma palavra. Enfim, dá para explorar um pouco mais aí depois do dataset, mas então basicamente é isso, pessoal. Vou deixar aqui no slide final que é como se fosse uma visão aí de tudo que a gente passou, que eu mostrei aí na aula. Com as tarefas, as duas categorias, né, de relação, as duas formas de resolver o Collective Entity Linking e esse caso de estudo, né, que é Cross Document Co-Reference Resolution com hierarquia. Então, basicamente, é isso aí que eu tinha para falar sobre, para finalizar o tópico de Entity Canonicalization.